Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live, a nossa live de terça e quinta às 17h30 do Finança Familiar. Podem chegando, podem entrando, um tema bem bacana dessa vez, que a origem desse tema veio da live da semana anterior, na quinta-feira da última live. E a gente estava mais no final para a live e o pessoal começou a me perguntar sobre investimento, as melhores formas de investimento, que tinha dinheiro na poupança, se valeria mudar, sair da poupança. E hoje nós vamos responder aqui e várias dessas perguntas, dessas dúvidas. E o tema é justamente isso: sobrou um dinheirinho, opa, sobrou um dinheiro, tem um dinheiro sobrando, e como começar a investir, né? Então a gente vai conversar desde o beabá. Nós vamos pegar aqui na mão de vocês. Nós vamos aqui desde o início. Não sei nada sobre investimento. Eu quero aprender como investir, quero saber como é que funciona, e é justamente essa live. A gente vai pegar na mão de vocês para vocês caminharem nessa jornada de fazerem os primeiros investimentos aí, se está sobrando dinheiro para reserva de emergência, para reservas de sonhos, para uma viagem internacional ou para pagar a faculdade do filho, alguma coisa nesse sentido. Então essa live é para isso. Você que não sabe nada de investimento e quer aprender tudo, saber tudo para não cair nos golpes, não fazer bobagem, não perder dinheiro, essa live aqui é para você. E a gente sempre começa aí com as nossas lives com frases, né? Umas frases para vocês fazerem vocês pensarem. E a de hoje é justamente, né, o que o Warren Buffett... Quem é o Warren Buffett? O Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo. Ele tem aí acima de 90 anos já. É um grande investidor. Ele é do mercado financeiro, então todo mundo do mercado financeiro respeita bastante isso. E a frase que é bem bacana que ele fala é o seguinte: se você não controla as suas emoções, você não controla o seu dinheiro. Pois é, gente, é o que a gente bate na tecla aqui muito, que as emoções estão intimamente, fortemente ligadas com o seu dinheiro. É daqui que vêm as suas atitudes, as suas decisões, que refletem no seu saldo bancário. Então a gente tem que entender sobre isso. Então é importante você ficar nessa live, que você vai saber tudo sobre os investimentos. E para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte, do Finança Familiar, e a gente ajuda as famílias a saírem das dívidas. Por isso que a gente está aqui nessa jornada com lives terças e quintas, justamente para a gente entregar conteúdo para vocês saírem dessas dívidas, saírem das armadilhas financeiras por falta de conhecimento. E é isso que a gente vai ensinar aqui hoje. Hoje o tema é justamente isso: começar a investir, os primeiros passos para o investimento. Vou pegar na mão de vocês, a gente vai passo a passo. E o Finança Familiar, a proposta nossa é justamente a gente tirar as famílias endividadas das dívidas, para que elas possam começar a investir, a guardar o dinheiro, a colocar no mercado financeiro. E como que vai fazer isso? É justamente isso aqui nessa live que a gente vai falar. Tá? E como a gente sempre começa as nossas lives, a gente gosta de reforçar. Gente, o dinheiro começa aqui. O seu extrato bancário, a movimentação começa aqui. São as atitudes, as suas decisões que refletem no seu extrato bancário, que refletem no seu saldo bancário. Então, são as compras por impulso, são as compras para querer demonstrar que você tem dinheiro, mas que você não tem, que você está pegando dívidas, fazendo dívidas. São as compras que você faz e acaba se endividando, né, porque tá estressado, está ansioso, vou no shopping fazer compras para aliviar a tensão, aliviar o estresse. E é o que muito acontece. E de onde que vem essas decisões? Da onde que vem essas atitudes? Da nossa mente. Por isso que o Warren Buffett fala isso. Se você não controla as suas emoções, você não controla o seu dinheiro. E uma outra brincadeira que tem no mercado financeiro aqui, tá, que é bacana, mesmo ainda do Warren Buffett. Warren Buffett tem vários livros aí,
sobre a vida dele, sobre as estratégias que ele faz para investimento, porque, como eu disse, ele é uma referência no mercado financeiro de investimento. E dizem que o Jeff Bezos, que é o fundador e o dono da Amazon, perguntou para ele, falou assim: bom, Warren, se toda a sua estratégia é simples de investimento e ela está aí em vários livros, você fala sobre as suas estratégias de investimento, por que muitas das pessoas, grande maioria das pessoas, não estão ricas igual você? E aí ele fala o seguinte: é porque eles querem ficar ricas rapidamente, só que para ficar rico é no longo prazo. Então, mais uma sementinha para a gente colocar na cabeça de vocês, para vocês entenderem, tá, que o mercado financeiro, a educação financeira, investimentos, é uma sementinha todo dia, uma sementinha todo mês, que você vai plantando, você vai aprendendo, você vai controlando os seus gastos, você vai vendo formas de aumentar as suas receitas, para você ir todo dia, de migalha em migalha, e no longo prazo. Não tem jeito de você ganhar dinheiro no curto prazo. Existem fórmulas mirabolantes? Tem, as bets, tem Mega Sena, só que são pouquíssimos os que ganham. Mega Sena, apostas online, os tigrinhos, as pessoas mais perdem do que ganham. E são pouquíssimas Mega Sena que quando ganham uma bolada. Mas são poucos, gente. Então, não tem jeito. Quer fazer dinheiro, quer construir um patrimônio, quer guardar dinheiro, pensando no futuro, é no longo prazo. Não tem outra forma. É no longo prazo, tá? Então, no curto prazo não tem. Então, coloca na cabeça de vocês, tá? Então, já falamos aqui. Se você não controla as suas emoções, frase do Warren Buffett, se você não controla as suas emoções, você não controla o seu dinheiro. E investimento, educação financeira, finanças, construir patrimônio é no longo prazo, é um pouquinho a cada dia, tá? Então isso é muito importante, tá? E para quem não me conhece, eu falei, eu sou Evandro Conte, sou contador, administrador, professor de finanças, já trabalhei em empresas na área financeira, diretor de finanças, e inclusive vou trazer aqui essas experiências que eu tive no mercado financeiro, e também trabalhei no Banco Itaú e no Banco Safra. Então nós vamos trazer todas essas experiências aqui. E o que a gente gosta sempre de falar é o seguinte, gente, reforçar, que as finanças são os nossos hábitos, são as nossas decisões, e que se você quer resultados diferentes, você tem que fazer diferente, Não adianta, tá? Você querer os mesmos resultados fazendo você quer resultado diferente, vai fazendo a mesma coisa. E esquece, isso não tem jeito. Para ter resultado diferente, tem que fazer diferente. Então, vai ter que sair da zona de conforto para sair das dívidas, para regularizar. E, eu quero saber investir. Vai ter que sair também da zona de conforto, porque a gente vai falar sobre isso. A gente vai dar muito conteúdo aqui para vocês entenderem esse primeiro passo a passo para vocês investirem. E que envolve muito o mercado econômico. Vocês vão entender um pouco sobre economia. Porque isso influencia nas formas dos investimentos, na forma como você investe, como você vai investir de acordo com o seu perfil. Se o seu perfil é conservador, se é moderado, se é arrojado. Calma, nós vamos falar isso aqui nessa live. Fica com a gente até o final, tá? E lembrando, se você quer sair das dívidas, você vai ter que fazer diferente, mas esse sacrifício, gente, é por um pouco tempo. É até você organizar suas finanças. É o que a gente sempre bate na tecla. Para você conseguir fazer diferente, vai ter que fazer diferente, e isso vai ser por um pouco espaço de tempo. E até a educação financeira, a consciência financeira, a psicologia financeira virar um hábito da sua vida. E aí você vai ver que isso aí faz parte do seu dia a dia, faz parte do seu cotidiano, tá? E um ponto que a gente gosta sempre de falar aqui também: só se gerencia aquilo que se controla. Gente, só se gerencia aquilo que se controla. Então, com as nossas finanças é a mesma coisa. Então, se a gente não controla, se não tem uma planilha financeira para colocar os gastos, o que você está gastando, fazer uma projeção, você vai ter dificuldade de gerenciar isso. E, Evandro, eu não sei fazer planilha financeira, eu não sei mexer na planilha financeira, eu não sei como é que faz. De novo, gente, tem lá no nosso canal do YouTube, tem uma aula
tá? Gratuita, online, que eu pego na mão de vocês. Mostro para vocês como é que você mexe na planilha financeira, cria uma conta do Google para mexer na planilha financeira do Google, e aí até você criar o controle da sua planilha financeira. Tá lá, é gratuito. Então todo mundo pode ter, inclusive nessa parte de investimentos, você também vai ter que fazer esse controle mês a mês para você saber se o que você projetou, o que você pensou, se está ocorrendo do seu jeito, se vai ter que fazer uma realocação dos investimentos, porque dependendo do seu nível, o seu perfil de investidor, se for um pouco mais arrojado, você vai ter que fazer realocação da renda variável, que é mais arriscada. Calma, vamos explicar isso tudo, tá? Bom, gente, então começando a nossa live aí com conteúdo especificamente, uma coisa que vocês têm que entender que o mercado financeiro é um mercado de transações. O que é transações? São pessoas, de um lado, que querem o dinheiro e são pessoas do outro lado que querem emprestar. Então, o mercado financeiro está aqui no meio. Então, essas pessoas, elas querem o dinheiro, seja através de um empréstimo, seja através de um financiamento, né? E essas pessoas aqui emprestam o dinheiro. Pode ser o banco, pode ser uma instituição financeira que ainda não é banco, que faz o empréstimo aqui para essa pessoa que quer o empréstimo. E o mercado financeiro está aqui no meio. Ele faz a intermediação desses dois lados. Tá? Então é o tempo todo. Tá? É a mesma coisa, quando você vai comprar um produto, você está entregando o valor para alguém e aí tem uma transação. Ah, eu quero comprar um carro financiado. Então você vai numa empresa, numa instituição financeira, eles vão te financiar, vão te emprestar o dinheiro e você vai comprar o carro. Ah, Evandro, eu estou investindo meu dinheiro num banco. Pois é, você está emprestando dinheiro para o banco. Como é que é? Isso mesmo, você está emprestando dinheiro para o banco. Nossa, mas eu estou emprestando dinheiro. Você está emprestando dinheiro no banco porque depois ele vai te pagar com juros. Só que o banco ganha dinheiro com isso, porque ao mesmo tempo que você investe o dinheiro lá nele, aproximadamente 1% ao mês, ele vai emprestar para uma outra pessoa, para um financiamento, para um empréstimo, a 4%, 5%, se for um cheque especial, a 15% ao mês. E essa diferença é o que ele vai ganhar. E isso chama no mercado financeiro de spread. O spread é a diferença entre a taxa que o banco empresta e a taxa que ele pega emprestado de você. E é o que ele ganha na intermediação financeira. Isso chama spread bancário. É um nome em inglês. Vocês vão ver muitos nomes em inglês aqui no mercado financeiro nessa live de hoje. Tá? Então o mercado financeiro serve justamente para transacionar quem quer emprestar e quem quer tomar esse empréstimo, pegar esse empréstimo. Tá? Vamos começar, e não se assustem, gente, porque nesse início aqui eu vou dar vários conceitos que é a base para vocês entenderem os investimentos, para vocês entenderem as estratégias que vocês vão bolar, vão estabelecer para vocês. E a primeira pergunta que as pessoas me fazem: qual que é o melhor investimento para mim? Gente, não tem um melhor investimento para a pessoa. Assim, eu falar o melhor investimento para vocês. Esse melhor investimento vai depender do seu perfil, da característica do investimento que você quer fazer. Vai ser para reserva de emergência. Normalmente é com liquidez imediata. Nós vamos explicar isso tudo sobre liquidez, papel de baixo risco. Eu vou viajar para o exterior daqui a 2 anos. Opa, então você já me deu um norte. Então, às vezes a gente pega um fundo lastreado ao dólar, ao câmbio, porque vai acompanhar as variações. Então, depende de vários fatores para eu te falar qual é o melhor investimento. E a ideia aqui, gente, é justamente, eu vou passar conteúdos para vocês entenderem e estabelecerem quais são os melhores investimentos para vocês não ficarem reféns dos gerentes do banco, das instituições financeiras e por aí vai. Para você tomar a decisão e às vezes conversar lá com o gerente do banco ou com a empresa, a instituição financeira, ali frente a frente, que você está entendendo tudo, você sabe tudo e que ele não vai poder te enrolar. Tá? Então a ideia dessa live é justamente isso. Tá? E quando a gente fala
sobre essa necessidade, trago um exemplo aqui, né? Eu trabalhei no Banco Safra. E uma vez perguntaram para um dos donos do Banco Safra, o Joseph Safra, onde que ele aplicava o dinheiro. Justamente falando dessa questão que a gente está falando aqui, de que o melhor dinheiro é o que é melhor para você, a melhor aplicação é o que é melhor para você. E aí perguntaram onde ele aplicava o dinheiro. Aí ele virou e falou assim, eu aplico numa aplicação de renda fixa, que é vamos dizer, um tipo de aplicação de baixo risco, com liquidez de 90 dias. Ou seja, eles resgatam daqui a 90 dias. Aí todo mundo falou, não, mas por quê? Por que você não faz investimento de longo prazo? Porque, gente, quando é um investimento de longo prazo, geralmente o retorno é maior, tá? Só que o que ele falou? Ele falou assim, olha, eu tenho várias empresas e tenho um banco. Se de repente tiver um problema no banco, eu vou ter que ajudar financeiramente o banco. Então eu preciso resgatar esse dinheiro de uma hora para outra para ajudar o banco. Por isso que eu aplico num renda fixa, que é de baixo risco, com liquidez de 90 dias. Porque ele vai fazendo várias aplicações e ele consegue resgatar a qualquer momento. Então, naquele momento, ele falou, olha, para mim, a melhor investimento, onde eu coloco grande parte dos meus produtos, é numa renda fixa de 90 dias. Então, é isso que a gente está falando. E a ideia é vocês entenderem como fazer isso aqui, para você estabelecer a melhor forma de investimento para vocês, que encaixa as suas necessidades. Tá? E igual às suas finanças, só reforçando o que eu já falei, igual às finanças, você tem que fazer um controle mensal dos seus investimentos, para você acompanhar se tem algum fundo, se tem algum papel que você investiu que não está indo bem, o que você vai fazer, qual decisão que você vai fazer, se você vai vender e comprar um outro que está indo melhor. Então esse acompanhamento é mensal, é o que a gente fala no início da live. Só se gerencia aquilo que se controla. Então você tem que ter esse controle dos seus investimentos, tá? Vamos começar aqui. Então não se assustem, tá? Eu vou explicar da forma mais simples possível. Então o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, vamos falar do economês. O que é o economês? Né? É a linguagem da economia. Mas que é importante vocês entenderem isso para os seus investimentos. Então o primeiro ponto é lei da oferta e procura. O que é isso, Evandro? Gente, isso é tão importante que rege a economia no mundo inteiro. Tá? Lei da oferta e procura. Está no seu dia a dia, está no meu dia a dia, está no dia a dia de todo mundo, dia a dia. Se você for no sacolão, se você for no supermercado, essa lei da oferta e procura está o tempo todo. Tá? Peraí. Então é importante você entender, porque você vai entender como que funciona e nas suas finanças também ela influencia. Então basicamente ela é o quê? Vou citar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, vou pegar aqui na época da pandemia, muitos de vocês viveram a pandemia. O que aconteceu? O álcool gel e a máscara, né? Falaram que tinha que ter o álcool gel para não ficar disseminando o vírus, do coronavírus, e a máscara para você se proteger. E aí o que teve? Todo mundo foi no supermercado, foi comprar o álcool gel e a máscara. E o que aconteceu com o preço? O preço subiu. Nada mais é do que isso, lei da oferta e procura. O que é a lei da oferta e procura? Você tem uma quantidade de produto aqui. Se tem uma procura muito grande desse produto, tá? O empresário que está vendendo esse produto, ele quer lucrar cada vez mais. Se tem uma procura muito grande, o que ele vai fazer com o preço do produto? Ele vai aumentar o preço do produto, porque ele sabe que o pessoal vai comprar. O povo está desesperado e vai comprar. Aí ele vai aumentando o preço do produto até chegar o momento em que meio que se iguala ali. Mas o produto aumentou, o valor do produto, né, o preço do produto aumentou. Tá? Então isso é a lei da oferta e procura, igual acontece também na entre-safra de alimentação. A gente está vivendo agora, nós estamos aí no mês de abril de 2026, a gente está vivendo aí a guerra lá do Irã, os Estados Unidos atacando o Irã, e o que acontece? Olha só como é que a lei da oferta e procura, na hora que vocês entenderem isso aqui, vocês vão ver que isso aí serve para a vida de vocês. Tudo na vida. Aí o que acontece lá? Aí o Estreito de Hormuz, né, o Irã
ali passa 30% do petróleo do mundo inteiro. E hoje tudo é feito à base de petróleo, gente. Combustível, querosene, diesel, e 30% do petróleo passa ali naquele estreito de Hormuz. E o Irã, para forçar o término da guerra, ele que ele está fazendo? Na hora que passa o navio lá, ele já falou, não passa ninguém, se passar eu vou atacar. E ele está atacando os navios. E aí o que aconteceu? O navio, 30% da produção, não está vindo mais para o mundo. E aí o que aconteceu? Está todo mundo procurando o petróleo, aonde, por exemplo, Venezuela, Estados Unidos, então tem uma procura grande por petróleo e uma demanda, um fornecimento de petróleo menor. O que acontece? O petróleo está subindo, o petróleo está ficando caro. Essa semana passada, o querosene do avião já subiu 55%. Então as passagens já estão aumentando de avião. Então o que aconteceu no meu dia a dia? Eu percebendo que isso, eu tinha 2 viagens para fazer, já para comprar certas. O que eu vi? Eu vi que começou a subir o preço do petróleo, eu falei, isso vai respingar no querosene do avião. Eu vou comprar essas passagens antes que elas aumentem. Tá vendo como é que influencia no nosso dia a dia? E no sacolão também, na entre-safra lá, entendeu? Agora não é mais um período de manga. Se você for lá comprar manga, a manga vai estar cara, tá? Porque tem uma procura menor, vai ter uma produção menor e uma procura maior pela manga. E a manga vai estar cara. Lembra, se tem uma procura grande e tem uma quantidade de oferta de produto menor, esse preço vai aumentar. E o inverso acontece, tá? Se tem uma demanda, aqui está o preço do produto. A demanda, o empresário achou que ia vir um monte de gente comprar e não teve. Teve só isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir o preço para ele conseguir vender, porque ele tem que pagar as contas dele, ele tem que pagar os funcionários dele. E isso é para a nossa vida. Consegui esclarecer, gente? Vocês conseguiram entender, quem está aí na live? Ficou claro? Porque isso é a base para a nossa vida, isso é a base da economia mundial, e isso vai influenciar aqui, ó, né, nessa live de hoje, principalmente quem for para o mercado de renda variável, que é ações, tá? Porque ela sofre a lei da oferta e procura o tempo todo, tá? E o que a gente está falando dessa lei da oferta e procura? O que acontece? É sobre inflação. A inflação vem dessa lei da oferta e procura. Por quê? Se tem, o que aconteceu na pandemia? Eu gosto de trazer o exemplo da pandemia porque nós vivenciamos esse produto, né? Na pandemia, o que aconteceu? As pessoas ficaram dentro de casa e pararam de ir no shopping para comprar. Então os preços dos produtos reduziram de preço, porque o empresário estava desesperado para vender. E aí o que aconteceu? E aí o governo, para ajudar as empresas, ele colocou dinheiro no mercado. Ele colocou de alguma forma dinheiro no mercado. E aí em 2021, quando a pandemia meio que deu uma acalmada, todo mundo vacinado e tal, teve uma inflação muito alta, porque o dinheiro estava no mercado e o pessoal foi comprar muita coisa no mercado, inclusive porque em 2020 quase o pessoal não comprou. E aí a inflação aumentou muito. Porque inflação é isso. Tá? Você tem uma procura grande de determinados produtos, o preço aumenta. Ou quando, né, por exemplo, a gente vai ver aí que provavelmente a gasolina vai aumentar. Tá? A gasolina vai aumentar por conta desse problema do petróleo lá do Irã. A conta de energia deve aumentar, porque está aumentando o petróleo, está aumentando, o frete vai aumentar, então os custos vão aumentar. Então a probabilidade do preço das coisas em termos gerais aumentar é grande. Então a probabilidade da inflação ficar alta é grande. Então inflação é quando há um aumento de preço. E quando há um aumento de preço e o seu salário não acompanha, você tem uma perda de poder de compra. Você vai comprar menos. Se você acompanhar, olhar quanto que era um Big Mac há 10 anos, você vai assustar quanto que é o preço do Big Mac hoje, porque ele aumentou por conta da inflação. E R$100 que você comprava, o que você comprava há 10 anos, você com certeza não vai comprar a mesma quantidade, o mesmo produto hoje.
Tá? Por quê? Por conta da inflação. A inflação é mundial, gente. Tá? E isso é importante você entender essa inflação. Tá? Porque para você acompanhar os índices, os indicadores que a gente vai falar. O outro ponto que a gente vai trazer, que também, gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é os juros compostos. Ai, Evandro, que isso, juros compostos, que é isso? Nada mais é do que, se você tem R$100 hoje, vamos supor, você investiu lá no banco, R$100, vamos supor que ele vai te pagar 1% ao mês. Ótimo, então daqui a um mês você vai ter 101. Você deixou lá esses R$101 lá aplicado e mais um mês. Então o rendimento de 1% não vai ser só sobre os R$100, vai ser sobre os R$101. Por isso que é juros compostos. Então você vai ter 101 e uns quebradinhos. Aí no outro mês vai ser 1% sobre os 101 e uns quebradinhos. Vai chegar uma hora que vai ser 1% sobre os 102. Então isso vai tendo um aumento exponencial. Por isso que quando você investe um pouquinho todo dia e deixando no longo prazo, os juros compostos ele trabalha a seu favor. E no caso de empréstimos e financiamentos, ele trabalha contra você. Por isso que a gente bate muito na tecla. Só pega empréstimo, financiamento, se for necessário. Se for aquele sonho seu que cabe dentro do seu orçamento doméstico. Aquele orçamento que você falou, não, eu quero minha casa própria, é um sonho seu, cabe dentro do meu orçamento, é o valor da parcela, então eu estou ciente que vai ter juros ali dentro. Tá? Então os juros compostos nada mais é do que se aplicou R$100 hoje a 1% ao mês. Daqui um mês vai estar 101 e daqui a 2 meses vai render 1% sobre os 101. Aí vai dar 101 quebradinho. Aí depois mais um mês vai dar 1% sobre 101 quebradinho. E é isso que é os juros compostos. Não tem mistério. E por que eu estou falando isso? Porque o mercado financeiro é todo com juros compostos. Então se você for investir, a gente está falando de juros compostos. Por isso que a gente está falando de você investir um pouquinho todo dia, ou todo mês, porque aquilo ali vai render nos juros compostos e no longo prazo você vai ver esse crescimento desse bolo gigantesco. Tá? Outro ponto que a gente tem que falar aqui, para a gente falar sobre investimento, é a taxa Selic. Calma, gente, isso aí não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? A taxa Selic é uma sigla, tá? Não vou falar, é só você jogar no Google aí o que é a taxa Selic. Mas a taxa Selic é uma taxa que o Banco Central, tá, determina, tá, de acordo com as reuniões que eles têm. Então, há uns 15, 20 dias atrás, eles reduziram um pouco. Era 15% ao ano a taxa Selic, agora passou para 14,75% ao ano. Tá? E para que serve essa taxa Selic? Bom, no primeiro momento, gente, a taxa Selic serve para controlar a inflação no Brasil. Como, Evandro? Aí a gente vai trazer o que a gente já explicou sobre inflação, lei da oferta e procura e a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa que rege todo o mercado financeiro. É a base para o mercado financeiro. Tá? Se ela aumenta, tá, os juros dos empréstimos, dos financiamentos, a tendência é aumentar. Se ela diminui, os juros e a taxa dos empréstimos, a tendência é reduzir. Assim também com os investimentos. Se a taxa Selic sobe, a tendência das taxas dos investimentos é subir. Se a taxa Selic baixa, a tendência da taxa dos investimentos é reduzir. Ela é o que rege o mercado. E o que o Banco Central faz, para deixar, por exemplo, hoje está altíssima, tá? 15%, agora reduziu para 14,75%, nós estamos falando em abril, porque a inflação está alta. Então por que ele quer contratar? Ele quer deixar ela alta? Porque a taxa Selic serve para controlar a inflação. O governo tem meta de inflação. Isso mesmo, gente. O governo tem meta, você tem que ter meta também de investimento, meta de reduzir as dívidas. O governo tem a meta de inflação que é de 3% ao ano. Pode variar de 1,5% a mais ou a menos, ou seja, pode ficar entre 1,5% ao ano até 4,5%. Esse teto está subindo, está batendo, extrapolando os 4,5%. E como é que ele faz para controlar essa inflação? Aumentando
a taxa Selic. Quando ele aumenta a taxa Selic, igual eu falei, ele vai aumentar a taxa dos empréstimos e financiamentos, ou seja, o empréstimo e financiamento fica mais caro. Então, quando as pessoas vão comprar algo através de empréstimo ou de financiamento e eles olham que a parcela está cara, eles desistem de comprar. Lei da oferta e procura. Quando tem uma procura menor, o que acontece com os preços? Os preços reduzem. E a inflação é a variação dos preços. A inflação é o aumento dos preços. Então, se as pessoas param de comprar, o preço tende a reduzir. Então, a gente vai ter uma inflação menor. Tá? E o que acontece também? Se ele mantém o patamar desses juros altos, os investimentos ficam atrativos. E aí a pessoa que ia resgatar o investimento para comprar algo, ele prefere manter nesse momento em que está aí na casa dos 14,75% ao mês. Então a taxa Selic, tá, é o que rege o mercado financeiro, tá, é o que rege, por isso que a gente tem que entender sobre esses conceitos. E agora eu vou falar sobre o CDI. CDI é uma siglazinha também, CDI, Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa, tá, que acompanha próximo ali a taxa Selic, tá, próximo. Geralmente ele é um pouco abaixo. Então eu até fiz uma consulta ontem, a taxa Selic hoje está 14,75% ao ano. Eu fiz uma consulta, está em torno de 14,65% ao ano. Então acompanha muito próximo. E a taxa CDI é que é a base que a gente vai usar o tempo todo para vocês usarem também no mercado financeiro na hora de investir. Tá? Então, por quê? Às vezes você vai olhar um fundo, quantos por cento você vai olhar, a gente chama, cada fundo, tá, de investimento tem um prospecto com todos os detalhes do fundo, a gente chama lâmina do fundo. E lá, geralmente, ele fala assim, vai render... a perspectiva de rendimento é 100% do CDI, ou 102% do CDI, ou 110% do CDI. Então vocês vão escutar muito isso. Então vocês precisam entender, vocês precisam ter essa base de o que é o CDI. Por isso que é importante, o tempo todo a gente está falando aqui desses conceitos para você poder iniciar e investir. Então o CDI é muito importante porque vocês vão escutar. Vou aplicar no CDB do banco. Quanto que ele está rendendo? 102% do CDI. Vou colocar na caixinha lá do Banco Itaú. Vou colocar no porquinho do Banco Inter. Lá ele fala se está rendendo 100% do CDI, como é que é. Tá? Vou falar agora de impostos. Tá? É o IOF, que é Impostos de Obrigação Financeira. Ele incide nos primeiros 30 dias... se você resgatar a aplicação, tá? Vou colocar em termos gerais, tá? A maioria das aplicações tem de fundos e tal. Então, esse IOF, se você resgatar nos primeiros 30 dias, ele incide sobre o rendimento, tá? Mas ele é uma tabela regressiva, tá? Então, assim, eu não sei de cor, mas é só pesquisar aí no Google, colocar lá, tá? A tabela do IOF. Aí ele vai vir de tantos a tantos dias, tantos por cento sobre o rendimento e tal. Acho que 29, 28, 29, 30, acho que nem cobra. Eu não lembro mais de cor. Mas é importante vocês entenderem, porque às vezes vocês vão querer fazer um investimento para resgatar daqui a 15 dias. Então vocês têm que prestar atenção, porque vai ter esse IOF, tá? Dentro dos primeiros 30 dias, se você resgatar. Se não resgatar, não tem o IOF. Imposto de renda retido na fonte de investimento também é uma tabela regressiva, tá? Também, se jogar no Google aí, é uma tabela simples, tá? Mas a regra é, quanto mais tempo você deixar, tá? Dependendo do tempo, de 0 a 6 meses tem, acho que é 22% ao mês ou 22,5% ao mês, é só olhar a tabelinha lá. Quanto mais você deixar, menos você vai pagar imposto. Acho que o mínimo é 17%, tá? Então isso é importante você entender, porque esses impostos, tanto o IOF quanto o imposto de renda retido na fonte, é sobre o rendimento, tá? Os fundos, tá? Fundos isentos, ou a poupança é isenta de imposto de renda, tá? E a gente tem algumas operações, né, que são as LCI, LCA, que é letra de crédito no mercado imobiliário e letra de crédito no mercado
como é que é? Da agricultura, não é agricultura, não, fugiu o nome. Tá, eles são isentos de imposto de renda, tá? Então eles são incentivados. Então são detalhes que vale a pena na hora que você tivesse ali sendo um investidor mais qualificado, que você tem que prestar atenção, tá? Geralmente, fundos têm taxa de administração, tá? Então quando você for olhar um fundo, vale a pena você ver quanto que é a taxa de administração. Geralmente é um percentual, tá? 1%, 2%, 1,5%, tá? Então isso depende do fundo, do montante que você vai investir, do tanto que você já tem investido no banco. Isso varia muito, tá, gente? Então, mas é bom você ficar atento a essa taxa de administração, e quanto mais barganha você tiver perante o banco, a instituição financeira, você vai conseguir fundos com taxas de administração melhores, tá? Carência. Existem aplicações que têm carências. O que é carência? Você não consegue resgatar durante um determinado período, tá? E o que acontece? Evandro, se eu precisar. Tem umas que você não consegue resgatar mesmo, e tem outras que você consegue, mas você vai resgatar com um valor bem abaixo do que você estava esperando, ou às vezes até um pouco menor do que você aplicou. Depende de fundo para fundo, mas você tem que prestar atenção se tem carência para o resgate, tá? É um ponto que muita gente não presta atenção. Nossa, eu lembro lá no banco, o povo fazia uma aplicação, mas não entrava nesses detalhes, e aí precisava resgatar urgente e não tinha como, ou quando tinha como, ele resgatava o mesmo valor que ele aplicou, às vezes até um valor menor, tá? E aí vinha reclamar no banco, é porque não leu a lâmina, tá, gente? Por isso que a gente está colocando esses detalhes aqui para vocês sobre o primeiro investimento, como começar a investir, porque eu sei que lá na ponta lá vocês passam apertado. Outro ponto aqui que tem também é a taxa de custódia. O que é isso? Isso é uma taxa que os bancos cobram, às vezes, se você investe no mercado de ações, tá? Então é uma taxa, não é um valor grande, é um valor pequeno, tá? Mas que existe essa taxa de custódia. E se você tiver também investir no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é a aplicação do governo federal. Inclusive, uma das melhores aplicações da relação risco versus retorno, que a gente vai falar aqui também. Porque é o título do governo federal, que é um título que a probabilidade de ter problema é pequena, tá? Muito pequena. O que é a probabilidade de ter problema, Evan? É você não receber o seu valor, o seu dinheiro aplicado. Vamos dizer, o governo federal quebrar é muito difícil, tá? Então, mas você tem que prestar atenção nessas taxas. A relação risco-retorno, que eu falei agora mesmo. O que é isso, gente? Quanto maior o retorno, tá, maior o risco. E quanto menor o retorno, menor o risco. Isso é uma regra básica. Então, se você vai mexer no mercado de ações, você pode ganhar muito, mas também pode perder. O risco é muito alto. O retorno pode ser alto, mas pode ser ruim também. Se você for no mercado de renda fixa, em títulos de baixa volatilidade, é uma relação risco-retorno menor, tá? E qual que é a base que eu tenho para saber sobre o retorno? É aquilo que eu falei, gente, é o CDI. Por isso que eu falei no início da live aí sobre o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a base. Hoje está na faixa aí, tá? Hoje nós estamos falando aí, dia 7 de abril, está na faixa aí de 14,65% ao ano, tá? Só para vocês terem uma noção. Credibilidade, né? Essa credibilidade ela vai muito aí também em relação ao risco-retorno. Por exemplo, o que a gente está falando isso? Você há de convir comigo que investir num Banco Itaú, que é o maior banco hoje, acho que da América Latina, se eu não me engano, está ali disputando com o Nubank, né? O Nubank cresceu muito. Mas o Banco Itaú, que tem 100 anos de existência, o maior banco da América Latina, a probabilidade de ele quebrar, falir, é pequena. Frente a um Banco Master. Tá? Por isso, o Banco Master quebrou. Né? Por isso que há pouco tempo, que eu falo há pouco tempo, no início do ano passado, o Banco Master, para conseguir pegar dinheiro emprestado e poder emprestar na outra ponta lá e ganhar
dinheiro na intermediação, ele estava oferecendo 150% do CDI. Se você for hoje no Itaú, ele vai te oferecer ali, dependendo, muita coisa, talvez 95% do CDI. Por quê? O Banco Itaú não precisa, ele tem um nome, ele tem a credibilidade, as pessoas têm confiança, mas ele não precisa alavancar um investimento muito alto para atrair gente para investir. As pessoas confiam nele, acreditam nele. Então a taxa de remuneração dele é uma taxa básica, média. Ao passo que o Banco Master era um banco pequeno, era um banco que muita gente não conhecia, e para ele atrair as pessoas, ele tinha que dar uma rentabilidade alta, que era 150% CDI. Só que ele ganhava muito pouco na intermediação quando ele ia emprestar, né? Só que assim, existem outros problemas. Mas a credibilidade conta, né? Então você querer comparar um banco pequeno com um banco Itaú, Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, um Santander, um Bradesco, né? A credibilidade deles é maior, a gama de produtos é maior. Então a credibilidade conta nesse momento, tá? Por isso que que eu estou trazendo a credibilidade, justamente por conta do problema que a gente teve aí do Banco Master, tá? Liquidez. O que é liquidez, gente? Vocês precisam entender. Tem muito a ver um pouco com a carência. Quando você compra um imóvel, se você precisar do dinheiro, comprou o imóvel, já passou para o seu nome, você já pagou. Mas se você precisar do dinheiro semana que vem, a probabilidade de você ter esse dinheiro do que você comprou do imóvel é pequena, porque ele não tem liquidez. É diferente de se você colocar num fundo com liquidez diária ou num CDB com liquidez diária, porque se você precisar do dinheiro amanhã, você consegue resgatar. Então você tem que prestar atenção sobre a liquidez do investimento que você está fazendo, tá? Então é um ponto importante, porque quando você vai fazer a sua estratégia ou pensar na sua estratégia de investimento, você tem que pensar na liquidez. Como que é isso, Evandro? Por exemplo, se você está fazendo o seu fundo de reserva de emergência, o que é o fundo de reserva de emergência? É um fundo para você viver durante 12 meses se você perder o emprego hoje e você poder arcar com seus custos fixos, seus custos se você tem parcela, dívida. Então, pelo menos você ter 12 meses, perder o emprego, você ter como pagar. Então, como ele é um fundo de emergência, a liquidez tem que ser imediata. Então, o ideal para um fundo de reserva de emergência é você ter uma rentabilidade básica, com baixo risco, para você não ficar oscilando, porque senão, se tiver oscilação, na hora que você precisar, você vai ter que resgatar o dinheiro, mas na baixa, e você vai perder o dinheiro. Então, por isso que um fundo de reserva de emergência é um fundo com baixo risco e uma liquidez alta, de preferência liquidez diária, tá? Por isso que a gente está falando essas informações, que são detalhes que vocês têm que prestar atenção ali nos primeiros investimentos, tá? Um outro ponto aí, o FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito, que salvou ali muita gente ali do Banco Master. O FGC é um órgão, tá, que os bancos colocam o dinheiro para dar segurança e credibilidade no mercado financeiro, tá? Porque ele salva, tá, os investidores até por CPF, por instituição financeira, até R$250 mil. Então, ele dá uma tranquilidade para quem for investir, tá? Porque se o banco quebrar, o FGC cobre até R$250 mil por CPF por instituição. Então, quem estava no Banco Master até R$250 mil recebeu o investimento de volta, não perdeu o dinheiro. Então, o FGC é justamente para dar uma tranquilidade para quem for investir no mercado financeiro, tá? Só que o Banco Master gastou aí muito nessa história aí, tá? Enfim, mas ainda não há rumores, nada referente ao FGC. Perfil de investidor. Aqui a gente começa a entrar mais no detalhe ali do investimento. Gente, existem
basicamente 3 perfis de investidor. Existe o perfil conservador, que é aquela pessoa que não gosta de variação, que gosta de um título de renda fixa sem muito estresse, que vai dar um rendimento ali próximo a 100% do CDI. De novo, gente, a gente vai trazer esse 100% do CDI, que é uma base, tá, dos investimentos. Risco moderado é aquela pessoa que aceita, né, ter uma aplicação, um conjunto de aplicação de investimentos, um pouco também em renda variável, que seja um pouco mais agressivo. Então, com isso, esse perfil moderado, a pessoa ela pode ganhar, mas pode perder também. Ao passo que a pessoa que está lá no perfil conservador, ele vai estar ali, ó, no limite. E ao passo que o moderado, ele pode ganhar, e no longo prazo é que ele vai ganhar. Lembra no início da live que eu falei que investimento é no longo prazo? Então é isso. E o terceiro, que é agressivo ou arrojado, é aquele ali que tem um perfil ali, que gosta de ações, que gosta de arriscar, que tem um colchão forte da reserva de emergência, tem um investidor. Geralmente são investidores mais qualificados, que sabem basicamente muito sobre lei da oferta e procura, que acompanha a economia, que sabe aonde vai influenciar para comprar ação. Normalmente, né, você compra ação na baixa e vende na alta, e a diferença que você ganha, normalmente, tá? Aí tem várias operações do mercado que você pode ganhar na baixa, e aí não vamos entrar nesse mérito da questão não. Deixa para quando vocês virarem investidores qualificados que vocês vão entender isso. Como a gente está falando, é o início do primeiro investimento, como começar a investir, então vai nesse conhecimento para vocês entenderem. Como é que eu fico sabendo qual que é o meu perfil? Geralmente, tá, dos bancos, quando você vai fazer o primeiro investimento, você vai responder uma pesquisinha lá. E ali ele já vai traçar o seu perfil. Evandro, ainda não tenho, não vou fazer aplicação. É só você entrar em qualquer site dos bancos, de preferência os bancos grandes, tá? Itaú, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica. Ali, na parte de investimento, você pode consultar o seu perfil. Na verdade, ele vai te fazer um monte de perguntinha. Aí você vai selecionar, múltipla escolha, aí ele vai traçar o seu perfil, se o seu perfil é conservador, moderado ou agressivo e arrojado. Tá? E aí, com base nisso, o próprio banco, né, o Banco Itaú, por exemplo, já está usando a inteligência artificial para sugerir a sua carteira de investimento de acordo com o seu perfil. Acho que os outros... Eu falo muito do Itaú porque eu tenho a conta no Itaú, e então, assim, mas eu acredito que os grandes bancos aí, Bradesco, Brasil, deve estar nessa toada também. Então a inteligência artificial já te indica, tá, o perfil da sua carteira. O que é carteira? É porque, gente, investimento, a gente nunca coloca um investimento num lugar só. A gente diversifica para no bolo você ganhar ali e perder ali. Então, quando a gente fala de carteira de investimento, a gente tem que pensar num bolo, como um todo. Tá? E o próprio banco ali, o aplicativo do banco, ele faz essas sugestões. Tá? Ou o próprio também, ele fala assim, seu perfil é conservador. Então a gente sugere você investir em 80% em renda fixa e 20% em títulos de renda moderada, tá? Vamos dizer assim, que são os multimercados e tal, que são fundos mais agressivos. Mas para vocês que estão começando, eu sugiro, tá? Ali fundos de renda fixa, e a gente vai falar o que é renda fixa, tá? Renda fixa são investimentos mais seguros, tá? Em que o dinheiro tende a crescer através de regras pré-fixadas. Os papéis de investimento, tá? Eles podem ser pré-fixados, eu vou explicar, calma gente, pós-fixados e híbridos. O que é o pré-fixado? É quando você investe num papel, na hora que você estiver investindo, vocês vão dar de cara com isso. Esse papel aqui, quando a gente fala papel, é o fundo, a aplicação que você vai fazer, tá? Então, quando você vai fazer um investimento,
às vezes ele vai falar assim, olha, está rendendo 13% ao ano. Então, ele é pré-fixado, porque você já vai saber quanto que você vai receber no final da aplicação que você vai fazer. É 13% ao ano. Tá? O pós-fixado, você só vai saber depois. Então, eles utilizam muito aí o CDI. Então, é 102% do CDI. Como o CDI ele varia de acordo com a taxa Selic e outras questões, então ele é pós-fixado justamente por conta disso. Porque você só vai saber depois. Você só vai saber o rendimento depois. E tem o híbrido, que é a mistura dos dois. Tá? Também você vai encontrar direto aí. Inclusive o Tesouro Direto, que é o investimento do governo federal, tem muito híbrido. É o IPCA, que é a inflação do governo, mais 6%. Tá? Então ele está híbrido. Então vocês vão ver a melhor forma e o melhor papel para investir. Tá? E o renda fixa é justamente, ele tem um risco menor, é aonde que você deve fazer o primeiro investimento de vocês, tá, gente? E exemplos de renda fixa. Eu falei já o Tesouro Direto do governo federal, né? E ele tem a taxa de custódia, lembrando disso. Então é só você pesquisar aonde você for investir. Você vai ter que investir, por exemplo, Banco Inter. Você vai ter que fazer o cadastro na corretora do Banco Inter, porque o Tesouro Direto é feito através da corretora do Banco Inter. E lá você fica sabendo a taxa de custódia. Geralmente, acho que ela é cobrada semestralmente, se eu não me engano. Tá? Dependendo do porte do investimento, o total do investimento, o banco te isenta dessa taxa de custódia. Tá? A poupança é um fundo de renda fixa, um CDB de um banco. Tá? Um CDB de banco é justamente o banco, ele vai te falar quanto que ele rende e geralmente não tem uma variação muito grande. Então assim, eu estou falando os investimentos mais básicos, tá? Aí tem, eu não vou entrar muito no detalhe, porque eu acho que como vocês estão começando, tá? Eu acho que vale a pena vocês mexerem mais com esses aí, né? Então tem o LCI e LCA, que é letra de crédito imobiliário e letra de crédito agropecuário, tá? Que também tem a isenção do imposto de renda. Deixa eu ver aqui. Fundos, tá? Então tem muito fundos aí. Nossa, gente, você entra numa corretora aí, vocês vão entrar, na hora que entrar no banco, entrar na corretora, aí tem muito fundos. Aí vale a pena vocês entenderem, rever essa live para entender o CDI, inflação, qual fundo que você vai pegar, a taxa de administração. Por isso que eu falei esses conceitos todos antes, para você enxergar qual que é o melhor para você, tá? Mercado de renda variável, né? Então assim, vou dar uma pincelada, mas como vocês estão começando a investir, eu acho que não vale a pena no primeiro momento, a não ser quando vocês aprenderem mais a respeito. Mas mercado de renda variável é uma possibilidade de você ganhar muito dinheiro ou também perder, tá? E o risco é altíssimo, porque justamente você pode perder. Tá? E dependendo da aplicação que você faz, você pode ficar até devendo. Tá? Aí já é um outro nível de aplicação, tá? Que são os derivativos, que aí é investidor altamente qualificado. É só para vocês entenderem. Então são as ações, tá? Fundos imobiliários são os FIs, tá? Que são fundos imobiliários que você ali no fundo você investe e você está comprando uma cota desse fundo. E se esse fundo vai lá, compra salas, aluga andares e aluga, e ele vai recebendo esses aluguéis e distribui para os cotistas. Tá? Então tem risco, tem um risco sim, porque se tem um problema, né, uma crise imobiliária, igual teve a pandemia, muita gente saiu dos aluguéis, parou de pagar aluguel, e aí os fundos imobiliários passaram apertado. Tá? Câmbio, né, dólar, vamos dizer assim, que o mais comum aí que todo mundo conhece é o dólar.
ele também você pode investir comprando dólar ou vendendo dólar. Ouro também, tá? Ouro também é um investimento de renda variável que merece uma atenção, porque ele é influenciado. Esse mercado de renda variável, ações, o ouro, ele reflete muito a lei da oferta e procura, tá? Porque se você tem uma ação de uma empresa, a empresa deu um lucro extraordinário, aí o pessoal quer comprar a ação para receber os dividendos. E aí, de novo, se tem muita gente comprando a ação, o preço dessa ação vai aumentando, porque quem tem a ação, ele vai querer vender para ganhar dinheiro. Então o preço da ação sobe. A mesma coisa acontece o inverso, gente. Então, se acontece um problema na ação e na empresa que tem a ação ali, que vendeu a ação, se acontece um problema, muita gente começa a vender, o preço da ação cai, reduz. Então é altamente volátil de acordo com a lei da oferta e da procura, tá? Isso é importante vocês entenderem. Deixa eu ver o que mais aqui. Criptomoedas, né? O Bitcoin, o famoso Bitcoin, tem outras, tá, gente? Mas também é um mercado altamente volátil. Se eu não me engano, no ano passado ele bateu 120 mil dólares. E hoje está 88, se eu não me engano, caiu bastante. Então você tem que ter um estômago muito forte para entender esse mercado, tá? É só a título de informação, tá? Bom, gente, respondendo algumas perguntas que o pessoal me fez aí, tá? Inclusive na live da semana anterior. Eu tenho dinheiro na poupança. O que eu faço com esse dinheiro? Gente, vale a pena você pesquisar um fundo ou um CDB. Se você estiver rendendo 100%, ele rende mais do que a poupança. E aí eu trouxe alguns dados aqui, tá? Se você pegar R$1.000 e investir durante um ano, tá? Com a taxa Selic, de novo, ó, por que eu trouxe esses conceitos? Com a taxa Selic que está hoje 14,75% ao ano, você vai receber na poupança durante um ano, tá? R$84. Se você pegar esses mesmos R$1.000 e investir num papel CDB do Banco Itaú a 100% do CDI, você vai receber R$120. Então é R$84 contra 120. Então vale a pena, aqui já tá líquido de imposto de renda, tá? Então esse CDI, a poupança não tem imposto de renda, e o CDB tem imposto de renda já líquido. Então você vai receber 120. Então vale a pena, tá, gente? Tá vendo? Eu estou trazendo aqui que vale a pena, tá? Um outro ponto importante, gente, que eu só reforçando do início da live: investir constantemente, todos os meses, porque os juros compostos vai render a seu favor, vai valer a seu favor. Porque cada dia que você colocar e deixar o dinheiro, mês que vem vou colocar mais um pouquinho, mês que vem vou colocar mais um pouquinho, isso no longo prazo vira um valor estratosférico por conta dos juros compostos, tá? E, de novo, reforçando aqui, qual que é o melhor investimento para mim? Depende, gente, depende do seu perfil, que nem a gente já falou, se ele é conservador, moderado ou arrojado. Depende da finalidade, a gente citou o exemplo da reserva de emergência. Ou, eu tenho uma viagem para daqui a 2 anos, eu vou fazer uma viagem para o exterior, vou para os Estados Unidos. Aí vale a pena, às vezes, você, por exemplo, entrar num fundo atrelado à variação do dólar. Por quê? Você vai precisar comprar dólar lá na época que você for viajar. Então você vai estar sendo com uma segurança, entre aspas, da variação do dólar. Então você vai na hora que comprar lá, você vai conseguir comprar a quantidade de dólar aproximadamente do que você compraria hoje, tá? Outro ponto importante que a gente falou também é a diversificação. Não colocar tudo dentro de uma mesma cesta. Então a gente fala aí de produtos, fala de acordo com o seu perfil, igual eu falei. Você, na hora que fizer o perfil lá no seu banco, ele próprio já vai falar: olha, seu perfil é esse, a gente sugere
que o seu perfil é moderado. Ele vai sugerir você colocar 80% em fundos de renda fixa, que é aqueles com baixo risco, e 20% em fundos multimercados, que já tem um risco um pouco moderado, para você contrabalancear e poder ganhar na média no longo prazo. E por que é interessante você fazer o controle mensal? Principalmente no fundo do longo prazo, no fundo multimercado, porque ele oscila muito. E se você começar a perceber, um mês não rendeu bem, e qual que é o parâmetro? Gente, usa o parâmetro 100% do CDI. Acompanhe o 100% do CDI. O próprio extrato do seu banco, tá? Ele já vai vir essas comparações quando você tiver um investimento. Então, vários bancos, instituições financeiras, corretoras, os extratos vêm comparando ao CDI. Ou você pode até mudar, eu quero comparar ao dólar. Né? Colocar lá na tela, quero comparar o dólar, ele vem comparando ao dólar. Eu quero comparar com a inflação. Por quê? Eu quero ganhar mais do que a inflação. Né? Eu quero que o meu poder de compra seja maior do que a inflação, porque senão eu vou estar empatando e eu não vou estar ganhando nada. Então você tem que prestar atenção na inflação, né? Para saber se o fundo aonde você está investindo está ganhando da inflação e se está ali na média do CDI ali do mercado, se está sendo uma boa aplicação para você, tá? Aqui algumas dicas para vocês também, gente. Nunca investir em algo que você não entende, tá? Então a gente está fazendo essa live justamente, quem tiver dúvida pode mandar no direct, pode colocar no comentário, tá? Ela vai ficar gravada, depois vai para o nosso canal do YouTube, pode mandar, a gente responde, a gente quer te ajudar vocês. Mas se você não entendeu um fundo, não investe. Não entendeu um papel, não investe. Vou trazer um exemplo aí que acontece muito, alguns exemplos, tá? Acho que foi ano passado, existe um papel que chamava, uma operação, que chamava COE, C-O-E, Certificado de Operações Estruturadas. Na verdade, eles vendiam, falavam que você tinha que investir, mas assim, você não consegue acompanhar muito aquilo ali, porque é uma cesta de investimento que eles fazem mais malucas, tá? E tem alto risco. Só que se você não entende, não entra. Isso deu muito problema, esse COIS, tá? Com instituições financeiras e corretoras, principalmente com as corretoras, porque elas ganhavam muito dinheiro transacionando, vendendo esses produtos. E por isso que a gente está fazendo essa live, que é um outro ponto para vocês não ficarem, igual eu falei no início da live, não ficarem reféns, tá? Do gerente do banco, do pessoal da corretora, para você saber conversar cara a cara, face a face, face to face, para você não cair nas armadilhas, que a gente vai falar de algumas armadilhas aqui, tá? Antes de você pensar em investir, de escolher o seu investimento, você tem que responder: estou disposto a correr risco? É uma questão que você tem que saber. Por quanto tempo posso deixar esse dinheiro investido? Lembra a gente falando da carência, da liquidez? Quanto mais tempo você deixar, maior a rentabilidade, mas você precisa do dinheiro no curto prazo, vai precisar, você tem que pensar isso tudo. E vou precisar desse dinheiro a qualquer momento? É justamente isso que a gente falou aí, sobre a liquidez, carência, tipo de investimento. Então é importante vocês entenderem. Armadilhas, tá? Para vocês não caírem nas armadilhas das instituições financeiras, principalmente bancos. Título de capitalização. Título de capitalização não é investimento, gente. Título de capitalização, você coloca um dinheiro, você vai participar de sorteios e dependendo do banco, no final, 2, 3, 4 anos, você vai receber o valor, às vezes sem correção, uma correçãozinha pequena. E muitas das vezes você é proibido de resgatar dentro do primeiro ano. Você tem que deixar o dinheiro lá. Tá? Então, vocês têm que entender que título de capitalização não é investimento. E se venderem como poupança forçada, não existe, é fake. Tá? Não caia nesse golpe.
Então, uma coisa que que eu via no banco era o pessoal vendendo título de capitalização porque tem meta, né? Então fica desesperado. É uma poupança forçada. Aí daqui a 3 meses a pessoa precisava do dinheiro, queria resgatar, dentro do primeiro ano não podia, era um transtorno danado, era um Deus nos acuda. Ou às vezes ele vai te vender como venda casada, não caia nessa também. Você está precisando de um empréstimo desesperado? Não, eu te dou um empréstimo aqui, mas você tem que fazer um título de capitalização comigo. Não caia, isso não pode, é contra a lei, venda casada. Tá? E título de capitalização não é um instrumento de investimento. É um instrumento, você tem que entender que você vai participar de sorteio e você pode ganhar ou não. E dependendo do título, você pode receber o dinheiro ou não. Por exemplo, a Mega Sena, de certa forma, é uma aposta. Que você, grande maioria das pessoas, não recebe o dinheiro de volta. Mas participa ali que pode sair uma bolada. Tá? Outra armadilha, gente, esse é terrível, né? Bets, jogos online, tigrinho e os tigrinhos que existem por aí. Não caia nessa bobagem, isso é fria, é querer ganhar dinheiro rápido. Lembra que eu falei no início da live, né, o Warren Buffett falando que ficar rico é fácil, o problema é que as pessoas querem ganhar dinheiro muito rápido. Então eles vão nas bets, vão nos tigrinhos, e mais perdem dinheiro do que ganham e se endividam, porque já está provado aí que grande parte do endividamento aí da população brasileira é do cartão de crédito devido às apostas online, né, e tigrinhos também. Então não caia, isso é fria e não é investimento, pelo amor de Deus. Saiu uma pesquisa recente aí que eu vi também, perguntando aonde você investe o seu dinheiro. Gente, o segundo item que colocaram são as bets, as apostas online. Gente, isso não é investimento, isso é perder dinheiro, para com isso. Então, Mega Sena, a gente falou aqui também, Mega Sena é uma aposta que é você tentar ganhar dinheiro rápido. Só que o que acontece muito, que a gente sabe, essas pessoas que ganham dinheiro muito rápido, sem ter um preparo, sem ter uma consciência financeira, sem entender bem, acabam perdendo dinheiro rápido. A gente falou a gente tem um vídeo que a gente colocou no Instagram aí, vários que participaram do Big Brother Brasil, vários hoje estão vivendo na pobreza porque perderam tudo, não tiveram consciência financeira, a educação financeira, e gastaram dinheiro, esqueceram que tem as despesas, custos, impostos, e hoje estão sem dinheiro. Então tem que entender sobre isso. Pirâmide financeira, gente, é outro golpe, gente, que vocês têm que prestar atenção, pelo amor de Deus, tá? É muito comum. Como não cair na pirâmide, gente? Vocês entenderem, a gente já falou, o que é o CDI, que é a taxa que rege o mercado financeiro de investimento. Hoje ela está na casa de 14,65% ao mês. Ou seja, isso aí vai dar na casa de 1,2 aproximado 14,65% ao ano, vai dar na casa de 1,20% ao mês. Então, isso se você for aplicar num investimento de baixo risco, é o que você vai ganhar no mês, 1,20. Gente, se chegar alguém falando para você com rendimentos mirabolantes, 3, 4, 5, vai investir em criptomoeda, você já sabe que criptomoeda é renda variável, ou seja, de alto risco. Pode ganhar muito? Pode, mas pode perder muito também. Pessoas garantindo que vai te dar 5% ao ano. Gente, não tem como garantir. Não dá para garantir que vai ganhar 5%, ao mês. Não tem como. É pirâmide, não caia nessa ladainha, nessa fria. Então, entenda do mercado financeiro, entenda quanto que está o CDI, a taxa Selic. Pelo menos a taxa Selic você pega aí no Banco Central, 14,75, vai dar 1,22% ao mês. Ou seja, isso é o que você vai conseguir. Se vier alguém garantindo um retorno maior do que isso, não entra. É fria, é pirâmide, é criptomoeda, é alto risco. Então você tem que entender aonde você está entrando. E aí não coloca todo o dinheiro. Gente, quantas reportagens tem no Fantástico? Dá até dó, né? Vira e mexe, sai no Fantástico aí.
aquele senhorzinho que guardou o dinheiro todo, 70 mil reais, e tinha um sonho, e aí chegou um cara lá vendendo da pirâmide e tal, falando que ele garantia 5% ao ano, e depois o senhorzinho nunca mais viu os 70 mil reais que ele guardou a vida inteira, gente. É triste. Então, presta atenção na pirâmide, tá? E outro dado aqui para você não cair nos golpes da pirâmide, gente. De novo, trazendo ele, Warren Buffett, né, que é o papa do mercado financeiro. Tá? Tem mais de 90 anos, mais de não sei quantos anos no mercado financeiro. É uma pessoa de referência. Então, a média de rendimento do fundo dele é 22% ao ano, mais a variação do dólar, porque é investido em dólar, euro e tal. Vamos colocar aí variação do dólar, euro, vamos colocar aí que dá 27% ao ano. Gente, 27% ao ano. Vamos arredondar para ficar mais fácil, 24% ao ano. Se você dividir por 12, fazendo uma conta grosseira, é 2% ao mês. De novo, lembra disso. Se alguém oferecer garantir para você, garanto 3% ao mês, 4%, é golpe, é pirâmide. Não caia, tá, gente? Pelo amor de Deus, lembra disso, não caia, tá? Gente, estamos finalizando aqui, passou mais de uma hora aqui, né? Finalizando a nossa live. Espero que tenha ajudado vocês nesse início. Podem mandar comentários aí, dúvidas que vocês tiverem, tá? Essa live vai ficar gravada, nós vamos colocar no canal do YouTube. Segue a gente aqui no Finança Familiar do Instagram, do YouTube, que a gente está sempre colocando vídeos novos, fazendo 2 lives por semana, trazendo conteúdo para vocês, para ajudar vocês nessa jornada, tá joia? Um abraço, obrigado, e fiquem com Deus.